Olá, espero que tudo esteja bem com você. Seja bem-vindo a mais um quadro Café com a Márcia. Adoro este nosso momento. Faço ele com muito carinho e atenção. E a pergunta que chega até mim, estão vindo várias perguntas. Eu estou, dentro do possível, respondendo a todas elas. Então, se a tua pergunta não está sendo respondida neste momento, mas ela vai ser respondida, pode ter certeza disso. Fica ligada no canal, tá? E nas minhas redes também, onde eu publico qual é o tema do Café com a Márcia daquele dia. A pergunta que chegou foi o seguinte: o que fazer para engajar, motivar os jovens para trabalhos mais braçais? De fato, aqui, quando a gente fala desses jovens que estão hoje já no ambiente de trabalho, eu avalio os jovens da geração Z, que tem entre 18 e 24 anos. Esses jovens, eles são chamados de nativos digitais, ou seja, eles nasceram na era da tecnologia. Eles não sabem viver sem celular, sem estar dentro de redes sociais, se comunicando aqui rapidamente. Nós não conseguimos colocar eles enquadrados no nosso tempo, na nossa época, porque eles nasceram assim, eles nasceram nesta era, e há de se entender um pouco também sobre isso. Mas antes de mais nada, eu acho importante que a gente fale um pouco sobre as características que eu vejo desses jovens hoje no ambiente de trabalho. Como eles são nativos digitais, eles são muito rápidos com relação à tecnologia. Se você der uma coisa para eles fazer que diz respeito à tecnologia, rapidamente eles vão fazer. Eles são empreendedores de si, né? Não que eles vão ter um negócio, embora eu veja e tenha visto pesquisas que 62%, claro, falando de uma forma geral, gostam do empreendedorismo, ou seja, eles gostam de ser empreendedores de si. Então, talvez uma atividade mais enquadrada ou totalmente padronizada, que não os desafie, passa, de certa forma, a ser algo que não esteja tão conectado com eles. Mas é bom saber dessas diferenças. Como eles têm muito acesso à informação, eles são mais críticos e exigentes. Isso é ponto pacífico. Só falar com os professores em sala de aula. Hoje os alunos são muito mais questionadores. Por quê? Como? De que forma? Porque hoje eles têm mais acesso à informação. Então, eles querem, no resumo que eu vejo, ser protagonistas das suas carreiras e protagonistas também dentro do ambiente de trabalho. Logo, algo que esteja assim, não conforme com os seus valores, eles podem olhar de uma certa forma estranha. Mas veja bem, isso é uma forma genérica de falar. Eu acredito sim que ainda tem muitos jovens que se envolvam em atividades que hoje não são tão tecnológicas, porque não temos trabalho com tantas tecnologias para todos os jovens, e a gente tem que começar de alguma forma, de algum jeito, em algum trabalho. Eu relaciono muito mais a questão do engajamento e da motivação a um bom ambiente de trabalho, certo? Ou seja, a uma liderança que entenda esse público. A liderança que tínhamos até então e que ainda existem dentro das empresas, comando e controle, mais um autoritarismo, não funciona tanto com estes jovens. Ou seja, os líderes, eles precisam também olhar para o seu estilo de liderança e muitas vezes revê-lo, porque é um público diferente para muitas vezes líderes que não se atualizaram em seus métodos de liderança. Então eu avalio muito a questão, não tanto da diferença de trabalho mais digital, mais automatizado, contra o mecânico, contra o braçal. Eu avalio sim uma liderança que os entenda, uma liderança que os desafie e um bom ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho onde tem leveza, onde ele vê que ele pode crescer e se desenvolver, um ambiente que acolha as suas ideias. Eu acho que isso é muito importante. Eles gostam de falar, porque eles têm muita informação com eles. O líder deve, ao meu ver, escutar estes jovens e perguntar e trazer ele para uma participação mais ativa dentro da empresa. Mostrar a ele que a empresa tem propósitos e valores. Esses jovens, eles não abrem mão da questão da sustentabilidade, tá? Do valor sustentabilidade e também do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
coisa que as gerações mais antigas, elas focavam muito a questão do trabalho, né? Se não estivesse trabalhando, era alguém que não estava de acordo com o que a sociedade queria e via. Então, existe muito uma questão cultural também. Possivelmente, esses jovens viram seus avós ou seus pais até mesmo trabalhando em atividades que eram mais braçais e que não eram consideradas não estavam tão à mostra, não eram tão visíveis, né? Então, pode-se ter essa questão, perpassa também, acredito, por essa questão cultural, onde a gente sabe que é diferente, que todas as atividades, independentes de serem braçal ou tecnológica, elas são importantes. Elas são, como faremos se não, o que faremos se não nós tivermos os pintores, os que constroem as casas, os mecânicos e tantas outras atividades hiper importantes que fazem com que a gente continue a nossa vida, né? Como é bom chegar, por exemplo, na empresa ou no nosso ambiente de casa e ter uma casa limpa, alguém limpou. Então, eu acredito muito que a valorização do trabalho, ela tem que estar em pauta, seja em qualquer atividade. Valorize o trabalho. Comece você, dono de empresa, valorizando o seu trabalho e também não pré-julgando os jovens. Não pré-julgue. Eu trabalho com muitos jovens, eu gosto muito de trabalhar com eles e eu vejo assim que uma palavra que os define é desafio. E muitas vezes eles são subestimados dentro das empresas. Cabe também a estes jovens ver que as coisas não são tão rápidas como eles gostariam que fosse. O Cortella diz, Mário Sérgio Cortella, geração miojo, né? Ou seja, em muito pouco tempo já está pronto. Mas não é assim. E é legal, sim, a gente fazer uma carreira dentro de uma empresa, passar por alguns departamentos, ouvir, aprender, e daí então mostrar ao que viemos, né? Porque viemos, porque estamos aí. Mas o imediatismo que hoje segue os jovens, eu acredito que eles poderiam trocar isso por uma questão de um pouco mais de paciência, curiosidade e aprendizado. Serão grandes profissionais, com certeza. Primeiramente, se os líderes derem oportunidades, tá? Se criarem um ambiente adequado para que isso aconteça, e os próprios jovens também diminuindo a sua ansiedade de buscar já o estrelato, talvez, né, dentro de tão pouco tempo. Essas coisas acontecem somente em cada, sei lá, 1 milhão, talvez. Todo o resto trabalha, se esforça, estuda, porque o caminho ainda que eu acredito é por aí, certo? E faça sempre, jovem, o teu melhor que tu pode fazer. E líder, você também faça o melhor que você puder fazer, mostrando aquele jovem que ele tem potencial e ensinando-o. Mas cabe a ele decidir onde ficará. Mas nós devemos sim cada vez mais trabalhar para termos empresas melhores, mais leves, mais adequadas, no quesito de menos comando e controle e mais confiança. Então, por hoje era isso e até o próximo quadro Café com a Márcia.